falar tudo isso e tô pensando em... Sabe o que é mais louco, cara? Que a gente tá falando sobre a paixão da gente pelo clube, como as coisas acontecem no Corinthians, que o Mateuzinho cruza a bola e o Pedro Raul faz o gol e ninguém acredita. O louco é o seguinte, cara. O louco é que a gente vai torcer que nem uns maluco na quinta-feira, que o Corinthians vai ganhar do Rosário lá na Argentina e esse assunto vai, ó... Eu acho que não. Eu acho que não também. Porque tudo no Corinthians é assim. No sentido, eu tô falando assim, o Corinthians ganha um título. Assim, tudo bem, eu sei que eu exagerei. Mas o Corinthians ganha o título e as políticas e financeiras dão aquela amenizada. Aí o Corinthians ganha um clássico, as coisas são tranquilizadas, entendeu? Eu tô falando nesse sentido, sabe? Eu fiz numa resenha mesmo aqui entre nós. Eu fiz esse paralelo com você, que você tá fazendo, que acho que é o mesmo sentido. Teve ontem a situação no conselho, a volta dos que foram expulsos, né? Ridículo, inaceitável. E eu falei, vai renovar com o Memphis hoje? E vão esquecer o que aconteceu ontem. Mas ontem tem a questão do Ministério Público e da oitiva. Que também já esqueceu. Não foi esquecida. Eu acho que a resposta de hoje passa muito pela oitiva de ontem. Ah, entendi. Pra dizer que estamos preocupados com a questão financeira. Não faz sentido pra cacete. A oitiva do Ministério... Onde é que a intervenção pode entrar? Aonde ela vai conversar com as pessoas e ela tá conversando com o presidente do Esporte Clube. Olha, Ministério Público, eu sou responsável. Mas ele tem a dívida, aí que tá. Sim, mas eu não vou fazer mais. Eu não vou fazer mais dívida. Eu estou cumprindo com as minhas obrigações. Não precisa de intervenção judicial. Calma lá. Fica tranquilo, eu sei do que eu tô fazendo. Sabe o Memphis? Eu vou renovar. A reunião de ontem, eu tuitei isso. A reunião de ontem com o Ministério Público passa-se, obviamente era para uma questão de entender sobre as questões que poderiam vir a intervenção judicial ou não, mas passa muito pela questão administrativa e gerencial financeira. Mas acho que ele chegou e disse isso direto ou foi algo... Se ele falou isso direto, o cara deve ter uma contrapartida. Houve a pergunta na oitiva. Sobre o Memphis, você acha? Sim. Dito tem essa informação. Pelo diretor jurídico é verdade, do Dr. É verdade. Dito por Pedro ele. Soares assumiu. Pedro Soares Isso. falou, houve essa conversa. Tanto que eu fiz o tweet, fui massacrado. Você não vai ter, verdade. Você acha que não sei o quê. Eu falei, cara, cada um tem a informação que tiver. Eu tenho a informação que tanto vai acontecer, como eu escrevi no meu tweet, duas coisas. A primeira é que o Stable pode assumir a sua chancela de tchau Corinthians, se ele assinar, ou ele pode fazer o que ele fez e aconteceu agora, que é não assinar e causar tudo que ele tá causando agora do lado de fora do portão. Do lado de dentro do portão tá tudo certo por enquanto. Atingiu o que Você acha que se ele renovasse com o Memphis, ele ia ter um BO muito maior com essa história aí? Ele não permaneceria no quinto andar por 48 horas. Então tem tudo a ver, né? Fora que ele informação ainda teve... Oi? Tô pegando uma informação aqui, desculpa aí. Fora que ele ainda teve um papo com o Ministério Público sobre a história da empresa de segurança. Sim. Né? Que isso aí tem alguma conclusão desse caso aí? Não, o Ministério Público vai dar o parecer ainda, né? Ainda não saiu o parecer do Ministério Público. Ainda tá dando parecer. Mas você chega no... Você entende? Por que você deixa o presidente pras últimas? Porque você vai acumulando... o cara falou aquilo, o outro falou aquilo, pra você ter substância pra indagar o presidente do clube. Devem ter conversado com segurança que trabalhou, com o próprio Nandão, que é o chefe lá. Enfim, deve ter muita água pra rolar embaixo dessa ponte. E o que foi falado ontem, o Ministério Público vai pedir documentos, né? O presidente falou, respondeu, o diretor jurídico falou, respondeu, porém vai ter que comprovar que o que falou é verdade, né? Se você pudesse ser uma mãe de Iná, assim, lembra da mãe de Iná? Ela não acertava muita coisa. Cara, ele gosta mais da Márcia Sensitiva. Tá, a Márcia Sensitiva, vai. Ela falou outro dia eu vi outro dia ela falando que do lado do Marcelinho Carioca tinha uns espíritos aí. É muito louca ela. Tinha, de Ribeirão Pires, já deu? Pedindo ingresso. Grande Marcelinho Carioca, um beijo. Beijo. Tá querendo ser político. É isso aí, Marcelinho. Enfim, como é que você acha que vai ser o Corinthians no dia 1º de janeiro de 2027? Eu acho que ninguém sabe disso. Nem a mãe de Ná, nem a Maria Sensitiva, nem a dona Joana. Ninguém. Não, mas nem quem quer sabe. O Tuma não sabe, o Stable não sabe, a Mirtier não sabe, o Danigão não sabe, o Rosara Santoro não sabe, ninguém sabe. É mais ou menos como
negociação com o Memphis. Viaja hoje, viaja amanhã, viaja depois da manhã. Ele ficou viajando e chegava no Brasil. Uma semana ele estava chegando no Brasil. Ninguém sabia da ação. Então, a nota oficial do clube hoje antecipou vários achismos da situação. Eu acho que não há um caminho assertivo nesse momento. Não tem. Se entrar em intervenção é um sentido, se o Tuma permanecer pode ser conduzido de outra forma, se tiver eleição, ninguém é grande competidor nessa eleição. Quem viu que Todo mundo entra como cavalo paraguaio, tirando o Rosala, que talvez tenha por condução de conhecimento gerencial, pelo que tem, talvez melhor do que os demais, e isso já é um sarrafo importante. Qual é o grande diferencial de um presidente do Corinthians desses nomes que estão aí? Qual é a confiança? Eu sou sócio. Cuidado aí. Eu já voto. Outro dia eu fui no Alfinete e falei isso daí. Exatamente isso que você falou. Aí você vai cortar, você corta à sua vontade. Eu não quero nem aí. Pode ver aí os cortes. Já tem corte do papo de vocês aqui. A gente não corta o corte. Cara, é maldade, né? Sacanagem, né? Quando eu falei que eu acho, eu falei exatamente o que você falou. Eu acho o Rosala Santoro, de todos os pré-candidatos, o que tem o melhor preparo. Mas eu não votaria em nenhum deles, tá? Se eu pudesse votar, eu não votaria em nenhum deles. Eu queria algo diferente na política do Corinthians que não seja o associativo. Não, o Corinthians é louco? A gente veio de uma. Só para a gente veio de uma eleição anterior onde nós tínhamos o Augusto Melo e o André Negão. O Augusto Melo era o voto do repúdio. Pois é. Ele não era um voto porque era um cara extremamente profissional e vencedor na sua carreira. Ele não era um cara administrativamente de competência de multinacionais. Ele não era um cara de negociações estratosféricas. Ele não era esse cara. Ele era o cara do voto do repúdio para não se ter mais a renovação e transparência. O Cascão perguntou, olha como aqui tem um bando de louco, faz muito sentido. Ele perguntou pra você o que esperar do Corinthians esportivamente no clube dia 1º de janeiro. Lança, o que você como torcedor espera estar com o Corinthians no dia 1º de janeiro de 2027? Você como torcedor, o que você espera que aconteça o Corinthians daqui até o final do ano? Olha a diferença. Eu espero uma intervenção judicial. Não, desculpa, eu tô falando esportivamente. Esportivamente que a gente ganhe tudo. Campeão. Você entendeu? Isso que é louco. Eu fiz a conta. Mas eu também a gente tava na live ontem. Eu quero que ganhe. E eu fiz a conta. Se o Corinthians ganhar todos os jogos até o final brasileiro, faz 80 pontos. Dá pra ser campeão ainda. Dá pra ganhar. Eu não falei, mas eu fiz a conta. Eu falo, o time que eu espero. A torcida do Corinthians mas se nós for contrário a isso, nós estamos muito errados. Nós nem merece o Corinthians. Essa aqui é a loucura do Corinthians. Tem gente, isso eu jamais vou fazer, acredito eu. Jamais. Tem gente que, tomara que o Corinthians caia. Não, eu quero que o Corinthians seja campeão e seja passado a limpo campeão. Os títulos. Já tá ruim assim. Os títulos não me enganam. Não faz achar que o Corinthians tá bem administrado porque foi campeão. Não, eu continuo cobrando depois da vitória. É porque a renovação e transparência sempre jogou tudo para debaixo do tapete, né? Exato. Ô Manfio, não sei se a sua esposa tá assistindo a live. Não faço ideia. Eu acredito que não, ela não gosta muito de mim. Mas o Gustavão Souza, o Gustavo, diretamente de Jundiaí, ele falou assim: manda um abraço pro Manfio aí, que quebramos tudo num barzinho do Cais, lá em Porto Alegre. Mentira, eu não vou. Lá, eu não tava. Entregou, eu não fui pra Porto Alegre, eu tava, acho que na missa das 8. Aliás, lá é muito legal, né? Eu fui outro dia lá, pelo amor de Deus. Deus. Não sei, eu tô falando que eu não fui. Pô. A feira Carmen que reza nisso. Feira Dona Carminha. Mas no barzinho lá no Cais, tudo bem. O duro é se tivesse a titia Carmen lá. 15 minutos atrás, o Cascone fez uma postagem gigante aqui, eu não tenho nem como ler tudo, mas a foto. Ministro Cascone. É o Cascone, o Memphis, o Pedro Silveira e mais um que eu não sei quem é. A foto é atual? Foto antiga, não. Uma foto antiga. Com um textão aqui e, obviamente, se... O Cascone, é verdade, o Cascone quando teve... Quando o Corinthians estava desacreditado, também, deixando de ser a primeira opção de muitos jogadores, você acreditou. E aí o resto... O Cascone, quando esteve aqui, sempre defendeu também que a contratação, mesmo nesse cenário do contrato de 6 milhões aí, o Memphis se pagava. Eu tentei pensar isso aí, eu sempre tive dificuldade para entender isso daí. Mas o Cascone sempre se posicionou a favor da contratação do Memphis. O Cascone, que foi diretor, chegou a ser diretor jurídico, foi secretário-geral também da gestão do Augusto Melo, e só largou o Augusto Melo quando o Augusto Melo, de fato, foi empichado, ele deposto, ficou até o final. Né? Enfim... E mandar um abraço pro Murilo do Timão na Veia, que tá acompanhando e mandando essas informações que eu tô passando aqui, viu, Murilo? Um abraço. Um abraço pra ele aí, o grande Murilo. Manfio, você... cara, eu queria que você fizesse um esforço de memória, você, nos seus, todos esses seus anos aí, que são quase iguais todas aos essas gorduras. O Corinthians já esteve em algum momento numa situação tão crítica em toda a sua história?
Eu tenho um ponto sobre isso, sabia? Eu acho que talvez eu vou criar certos problemas com o pessoal agora que tá na live. Eu acho que a gente teve grandes momentos com grandes dificuldades e problemas. Grandes. Talvez similares aos de hoje. A diferença é que hoje se externa muito mais. Hoje você tem mídia, hoje você tem segmentado, hoje você tem um cara que tem contato com o presidente, contato com o diretor de futebol, contato com a equipe médica, contato... Então, assim, é muito difícil que isso não seja externado no volume que se propaga a informação. Coisa, né? Eu falei isso na live. Há 2, 3 anos atrás, você saberia quem é o chefe de departamento jurídico do... Eu jamais. Contrataram 87 jogadores, contaram um por um. Jamais. O mundo hoje, eu falo assim, jornalisticamente, eu não sou jornalista de formação, mas antigamente você tirava uma foto, vendia a foto, isso ia para o site, escrevia, fazia o jornal, imprimia o jornal, colocava na Kombi na banca abria, você comprava o jornal para você ler. Hoje em dia, o cidadão não precisa de ninguém para veicular a informação. Hoje o cara com 5 seguidores, e se ele tiver, no momento agora, que o Memphis tá comendo um Bob's, sei lá o que, ele vai lá, tira uma foto, pronto, ele não precisa do Estadão, precisa da Folha, precisa de Diário, precisa da ESPN, precisa da Sport, ele não precisa de nada para isso tomar uma proporção gigantesca. Então eu acho assim, é que o mundo de hoje se apresenta, se externa, se consome e se tem acessos que em 2007, talvez, pensando em campo e bola, talvez tivesse um pouco menos. Então a gente sofria por campo e bola. A gente falava que, obviamente, o elenco era ruim, a formação era ruim e tudo mais, mas eu acho que não tinha esse volume de situações que a gente impera. Em 2007, a gente tinha a Polícia Federal batendo no Corinthians toda hora, saía com computador, saía com maleta, saía com um monte de coisa, né, cara? Obviamente, a gente dependia da cobertura da Globo, da Gazeta, da Record, enfim, do Lance. Verdade. Né? Mas se fosse hoje, esses mesmos moldes... Sim! Hoje, se passar uma viatura ali na Marginal Tietê e parar no farol, é pro Corinthians! Tem viatura da parte do Corinthians. Então, é horrível isso, mas é verdade. É horrível, mas isso é bom. Porque se a gente tem a opção de passar o Corinthians a limpo, é graças a isso. A gente falou, não sei se foi na live nossa, agora se foi conversando, o Andrés foi expulso, o Augusto foi expulso com a presença da torcida à porta do Parque São Jorge. Se não tivesse a torcida, se não tivesse mobilização, eles não seriam expulsos, sequer seriam levados para expulsão, sequer. Teria acontecido o que aconteceu ontem, porque ontem a torcida não mobilizou, a torcida não foi, certo? Ontem não teve mobilização na porta do Parque São Jorge. Lance, então me fala aí, qual é o papel das organizadas, especialmente, nesse processo aí? Eu acho que as organizadas elas têm um poder de mobilizar, né? As redes sociais têm muita gente, muito influencer, muito segmentado, muitas pessoas que cobrem o Corinthians que não conseguem mobilizar. Vamos armar um protesto aqui na porta do Parque São Jorge? Dificilmente você vai conseguir 50 pessoas. Então as organizadas têm um papel fundamental de conseguir mobilizar o torcedor. Eu entendo que é difícil para organizada, o Alê tá externando a opinião dele de pessoa física, eu entendo a dificuldade, porque a Gaviões também tem política. A Gaviões também é um órgão, né? Mas eles alegaram que não externam a opinião como torcida, porque na época do Augusto Melo eles acreditaram, defenderam o Augusto e tomaram... Não, mas, cara, eu já falei isso no nosso programa e falo abertamente. Cara, tá totalmente perdoado, porque todo mundo achou que o Augusto seria a esperança pra limpar a renovação e transparência. Ninguém é culpado pelos crimes do Augusto Melo, a não ser ele e o bando dele. Eu nunca vi, a vida é curta, mas eu nunca vi uma mobilização da torcida em prol de um presidente. Nunca vi também. O Augusto foi levado no colo. Foi. Eu fui assistir Corinthians e Fortaleza lá no Ceará. Jogou isso no lixo, né? Isso. É uma das coisas mais... Eu acho que isso é o que mais dói, né? Corinthians e Fortaleza no Ceará, que o Corinthians foi eliminado pelo Fortaleza na Copa Sul-Americana, foi em 2024. O Augusto Melo já era presidente ou ele estava para ser eleito? Não, 24 ele já era o presidente. Ele já era presidente. Ele tava o quê? Aquela eliminação foi em setembro. Eu tava no Castelão. Eu e a Bruna. Ele já era o presidente. Bruna, meu amor, estávamos juntos assistindo o jogo. Ele sempre faz essa ele era Bruna Arantes Machado Bosa, meu amor, eu te amo. Porque ela assiste, porque ela tá assistindo, inclusive. Ele tava lá, eu tô falando isso aqui, ele tava lá junto com a torcida, conversando com todo mundo, trocando ideia, era o presidente no meio da torcida do Corinthians. O Augusto teve nunca nenhum presidente ele teve a faca e o queijo na mão e cortou. O que eu falo dele é que assim, o braço. Ele teve a faca e o queijo na mão e ele cortou o dedo. Ele teve tudo, algo que ninguém tem, que é o apoio do torcedor comum, o apoio da torcida organizada,
o apoio. De todo corintiano. Ele era o cara que poderia ter mudado uma condução de 22 anos à frente do Corinthians. É isso aí. Ele era a aposta, a confiança, o desejo, a imagem de um Corinthians melhor. E quem Que apoiou, loucura quem isso. acreditou nisso não é o culpado é ele. Então, se os Gaviões, qualquer outra pessoa, Cara, eu sou sócio do Corinthians, eu tenho direito a voto. Eu vou me manifestar e vou votar em alguém. E vou externar, falar, vou votar nessa pessoa. Porque eu gosto de externar em quem eu vou votar. Eu vou ser cobrado se o cara for corrupto. Eu só vou ser cobrado se eu souber que o cara é corrupto e eu tô votando nele assim. Aí eu sou culpado. Agora não. Ele não se vendeu como corrupto. Não se tinha acusações de corrupção do Augusto Melo e de esquemas que ele iria fazer antes. Ninguém sabia, eu sabia. Ninguém sabia. Poderíamos ter, Não, tinha um papo lá da Barbarense, lembra? sim. Que acho que a galera meio, naquela ânsia de tirar a renovação e transparência, passaram por cima dessa história, que já era foi meio deixa esquisita. quieta. Já era meio esquisita, que ele xingou uma moça lá, ofendeu a moça. Galera meio que Era atropelou esquisita. toda essa Mas o outro era o André Negão. Esse era o problema. Com histórico no Corinthians. Então era muito difícil, Não cara. era só o histórico no Corinthians, era o histórico no Corinthians, na chapa em que se né? O grupo, né? Quando eu falo do Negão, o grupo da transparência. Então todo corintiano tinha a esperança que o Augusto Melo fosse melhorar o processo. Sim. E ele errou. Errou. Tá sendo punido, vai ser julgado, espero que seja condenado, que apodreça na cadeia. Tô nem aí pra ele. Agora, os Gaviões, quem apoiou, não é culpado. Então, os Gaviões, pra mim, quando a gente fala Gaviões é porque é a maior, né? Então acaba sendo a referência quando a gente fala de torcida organizada. Cara, por mim, se eles puderem apoiar a intervenção, se eles acharem por bem apoiar a Safiel ou qualquer outro projeto que exista, eu acho que por bem se manifestar é democrático. O Ale já meio que declarou um Sim. apoio pessoal, né? Sim. Eu acho que já é uma grande frente. Mas eu acho que não tem, tanto que ele tem um vídeo que nós publicamos o dia que ele levou as faixas contra o Atlético Paranaense, ele levou as faixas e não pôde entrar. A polícia autorizou a entrada e o Ale disse ao microfone da Identidade Corintiana, e somente da Identidade Corintiana, porque eu estava lá presente no setor norte, captando as imagens, que a administração da arena não havia deixado. A polícia deixou, autorizou, e a administração não. E aí ele conversa com um, conversa com outro, ele consegue entrar na coisa. E aí ele tem 2 minutos onde ele fala sobre intervenção judicial. E o que tinha nas faixas? Eram 8 faixas sobre... Criticando a política do clube. Era criticando o conselho, criticando a política. Eu acho que era isso, cara. Contra o Atlético Paranaense. Contra o Atlético Paranaense. E ele externa sobre se você tem alguém que vai apoiar, ele não diz, mas é a questão da Safiel. Se você tem uma possibilidade, isso não presta. A intervenção, isso não presta. A injeção financeira, não dá. O associativo vai tomar conta, mas não quer mudar. Então ele externa todas as possibilidades que a gente tem como intervenção, como SAF, no sentido Safiel, como uma mudança do associativo via estatutariamente mudar-se considerações estatutárias, e ele torna público notório, fala assim, não dá, não tem com quem acreditar, não dá mais pra gente continuar assim. Porque nós vamos ter que cobrar. Querem, né? É o que ele fala, nada eles querem, eles não querem reforma do estatuto, eles não querem intervenção, eles não querem Safiel, eles não querem nada, o que eles querem? Querem manter o que é. Fazendo resenha ontem, não sei se foi o Márcio, se foi o Rodrigo, ou se foi o próprio Gustavo, a gente estava ali na resenha, resenhando, que essa situação da mídia segmentada colocou, porque antigamente o protesto vinha só da arquibancada, tipo, vamos imaginar o Pacaembu antigo. Até quem ia no tobogã não tinha essa de protesto. Ia assistir o jogo no tobogã porque não conseguiu ingresso em tal lugar. A Laranja também não protestava, a Numerada também não. Sim. Quem fazia o protesto era ali o setor onde ficava Gaviões. Hoje, por tudo que tem acontecido no Corinthians, o próprio Stabile, na derrota, na eliminação pro Inter, na saída ali é o setor oeste, foi cobrado, hostilizado pela torcida. Sim, tem vídeo. Quer dizer, hoje a torcida do Corinthians, em geral... É um contexto generalizado contra essa diretoria. É muito difícil pro torcedor comum, né, na Oeste... É isso, o torcedor comum começa a chegar. Conseguir puxar um coro, ecoar no estádio. Isso é difícil, né? Sim. Geralmente parte das organizadas e precisa delas para isso. Mas a cobrança existe em todos os setores, por causa dos segmentados, porque todo mundo hoje sabe de tudo, cara. Hoje todo mundo sabe de tudo. E a proximidade ali, quando aparece o Armando junto com os Maristabile... E hoje você sabe quem são as pessoas, né? Hoje você sabe a cara de todo mundo, cara. Porque como falou... Cara, você vai saber quem sabia do Core... quem era o vice do Matheus? Quem era o vice do Vicente Matheus? O doutor Miguel Marques. Hoje você sabe o primeiro, o segundo, o terceiro. Não era o Nezicuri também? Sim. Acho que era. O Nezicuri ficou lá enchendo o saco um tempão também, esse velhinho. Nezicuri, Valdielu, Vadir Mutran. Eles são tudo... O Andrés é filho do Nezicuri, politicamente.
Quem apadrinhou o Andrés no Corinthians? Então as pessoas falam, hoje o Corinthians não é mais do povo. Mentira, o Corinthians nunca foi do povo. O Corinthians sempre foi sequestrado por essa corja. É que hoje a gente tem mais acesso às informações de quem é a corja. Mas o Corinthians sempre foi refém. O Parque São Jorge sempre foi um feudo eleitoral, cara. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Né? Não é que sempre foi. Né? Ele continua sendo, não deixou de ser. É assim, porque, cara, você vai pegar o Alberto Dualib, ele foi vice de futebol do Vicente Mateus. O Andrés foi vice-presidente do Dualib. É um passando pro outro. Aí você vai pegar o Roberto Andrade foi, o Mário Gobi foi, o Duílio foi, o Augusto Melo não foi, mas foi assessor da base, teve apoio. São sempre os mesmos. Então, quer dizer, são 14 do Vicente... O Matheus foi 77. Do Dualib... Do Matheus eu não vou lembrar, porque teve picadinho, né? Mas do Dualib foi de 94... O Dualib acho que foram 17 anos. Até 2007... Não é isso? 7 a 18 anos. 13 anos, né? 94 a 2007. 13 anos. E depois, agora, a renovação e transparência são 16 ou 17 anos. Porque é de 2008, vai. O Andrés assume mandato tampão em 2007 ainda. Mas se a gente pegar o Matheus e a Marlene... 2023. Também foram anos seguidos do mesmo grupo. Né? E o curioso é que o Andrés, quando você vai cobrar ele por atitudes... Olha isso, prestem atenção. André Sanches, quando você vai cobrar atitudes dele, as cagadas que foram feitas na gestão do Duílio, na gestão do Roberto de Andrade ou do Mário Gobi, ele fala, não era eu o presidente, não tenho nada a ver com isso. Reclama pros caras lá. Reparem nisso. Mas quando é para exaltar os títulos, ele põe os... Ele coloca o dele. Né? Ele se coloca nesse pagode aí. Lógico. Porque quem foi o presidente do Mundial da Libertadores foi o Mário Gobi. Sim. Do Tri brasileiro, não, acho que do Brasileiro 2015, era o Roberto de Andrade, que até ridiculamente levantou a taça. No lugar do Ralf, né? No lugar do Ralf. Então, deixa ele sumido, não fala muito. Ele sumiu, né, deixa ele sumido. Porque o Ralf, os caras deram a faixa pro Ralf, que é um monstro, tá na história do Coringão, só não é morfolante da história do Corinthians, porque existiu o Fred Rincon. Eu coloco o Rincon. Aí os caras deram a faixa pro Ralf, levanta você a taça. De 2015 isso aí, não foi 17? Sim. Aí o Roberto de Andrade vai lá e levanta a taça. 17 o capitão era o Jô? 17... O Jô... Pablo, Balbuena, Arana... Já era o Cássio? Não. Pode ser o Cássio. Gabriel, Maicon, Rodriguinho, Jadson, a galera do chat ajuda Arana... Era o Cássio. Ou era o Fagner ou era o Cássio? O Lança, qual foi o jogo... A gente tá caminhando pro final. Qual que é o jogo que marcou a sua vida? Corinthians e Santos, semifinal do Paulista de 2001. 2001. Aquele gol do... Eu quase quebrei meu dedo. Ricardinho. Quase quebrei meu dedo. Aquele jogo pra mim ele é emblemático porque eu ganhava muito pouco na época como trabalhador e eu fiz uma aposta que eu não poderia pagar. Eu fui meio Augusto Melo. Eu fiz uma aposta que eu não poderia pagar. E eu me culpo por rir.